Então, estamos chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Esse podcast que cada dia cresce mais. Graças a você que sempre está assistindo, já se inscreveu no canal, sempre curte. E pelos convidados que a gente traz aqui para sempre estar agregando com informações importantes. E hoje eu convidei a Aliciane Magalhães, ela que é nutricionista esportiva, também é enfermeira, nefrologista e oncologista. Além de tudo isso, ela é triatleta amadora e já fez um Ironman 70.3. Seja bem-vinda, Aliciane. Muito obrigada, Pedro. Estou muito agradecida do convite, tá? Bem feliz. Sou sua fã, já disse isso a você várias vezes. Dou muita gargalhada com você e aprendo também. E estou à sua disposição, de Então, verdade. perfeito. Então, o papo aqui vai ter várias dúvidas, porque a nutrição, eu acho que muitos pacientes que chegam a ser clientes têm muitas dúvidas em relação ao que comer, o que fazer, o que é que eu faço para emagrecer. Então, para iniciar nosso bate-papo aqui, qual é a importância da pessoa ter uma boa alimentação, principalmente para gente que faz corrida ou é do triatlon? Olha, Pedro, eu vou falar de uma forma, o básico, o simples. Cara, a comida, ela é o teu combustível, né? Daí parte tudo. Se tu tem um bom combustível, tu vai fazer o teu melhor treino, tu vai dar o melhor de si, tu vai desgastar menos o teu corpo, tu vai ter uma melhor recuperação. Enfim, ela está envolvida em todo o processo, né, orgânico. A boa alimentação, ela faz a gente desenvolver. O desenvolvimento te motiva. No final das contas, É tem que isso. estar alinhado. É isso. Então, a alimentação vai ajudar em bastante coisa, né? E eu vou te falar que em tudo. Eu costumo dizer que é 50%, 50%. Se você treina, mas não tem um bom combustível, você não vai render tanto. Você poderia estar rendendo muito mais. Se você come, mas não treina, você também não vai estar indo além. Então, é 50%, 50%. Certo. E o pessoal que lhe procura do triatlon, eles vão mais para quê? Para saber quais suplementos utilizar, quais alimentos, qual é a principal dúvida deles? Rendimento e performance, né? A gente tem que imaginar que o triatlon são 2 treinos por dia. Existe um desgaste muito grande. O nosso, ele não é, vamos dizer, ele não é orgânico, ele não é fisiológico. O triatlo, ele não é fisiológico. Sim, A gente treina 2 vezes ao dia, a gente vai contra tudo, né, que está ali em relação à nossa recuperação, enfim. Então, imagine que todo mundo tem muita dúvida no que comer o dia todo para continuar rendendo. Afinal das contas, o que é que a gente tem o que é que a gente quer quando a gente faz um treino? Render. sim, A gente quer bater aquela planilha, a gente quer alcançar aqueles números, então eles vêm para suplementar. Mas para saber o que é que come também. Eu sou da linha, Pedro, que eu suplemento pouco. sim. Eu acho que a comida, ela é tudo. Na comida a gente consegue ter tudo. Óbvio que, perto de uma prova, a gente precisa do a mais, a gente precisa da ajuda. Como eu falei, não é fisiológico, então a gente Sim. precisa ajudar o nosso corpo. Mas é mais em relação a isso. Óbvio que tem alguns que querem baixar percentual de gordura para ficar mais leve em cima da bike, para nadar melhor, para correr melhor, enfim. Mas na sua grande maioria é isso. Eles estão procurando performance. Performance. Porque a gente que é amador, a gente trabalha, né? O dia todo, Isso. acorda cedo, vai treinar, depois trabalha, no meio do dia tenta encaixar um treino. Pois é. E aí, no meio do dia, tenta encaixar um treino e sempre visando em fazer alguma prova. Sim, sim, Nossa maior motivação, como a gente estava conversando, é fazer uma prova. Só que, se a gente não treina o melhor que a gente pode, a gente não chega na prova dando o melhor que a gente tem. com certeza. Cada dia de treino é um dia muito importante de treino. Eu tenho muito isso na minha cabeça. E se cada dia de treino, que é muito importante para tu alcançar ali o teu objetivo, tu desperdiçar porque não teve energia, né? Não,
não orna, vamos Sim, dizer, sim, não combina. Então, no final das contas, todo mundo quer o rendimento, todo mundo quer a performance, porque a gente quer chegar naquela prova e quer finalizar. Não é fácil, é simples. uhum, Mas é simples porque tu tem que treinar todo dia, se alimentar, tomar água, dormir. Mas. E no fisioterapeuta, né? Com importantíssimo. certeza. É, Mas no final das contas a gente quer isso, a gente quer chegar numa prova, a gente quer chegar numa prova bem. Não acabar uma prova dessa é meio frustrante, né? A gente se dedica. com certeza. Então, que pelo menos a gente use os recursos que a gente pode. E a alimentação, ela é um absurdo, assim, é um recurso absurdo para melhorar o teu rendimento diariamente, né? Exato. E vendo por esse lado que a alimentação é bastante importante, qual o maior erro que você vê o pessoal quando chega em você? Não, eu tô assim, tô assim, tô assim. Qual uma coisa que, em relação à alimentação? Vou te falar de uma forma geral dos triatletas e do corredor. A gente se compensa muito, Hum, porque eu corro, eu posso comer, sim, isso né? aí tem muita gente que Muita se eu corro é gente. pra comer, né? Tem até. Muita. Se eu corro é para comer, se eu treino o dia todo é para comer, se no final de semana eu faço um longo de bike de 4 horas, eu posso comer. E não é assim. Às vezes aquele um pouquinho que a gente faz a mais não é uma banana, Sim, sim, né? sim. Então é mais isso. Eu faço isso tudo, mas eu não consigo emagrecer. Porque tu não tá fazendo isso tudo para emagrecer, né? Sim, Mas sim. a gente tem que olhar, faz o esporte para o rendimento, enfim. Mas faz isso tudo e no final come a porcariazinha, come, se compensa, né? Uhum. No, achando que tem o direito de fazer isso. Mas no final das contas aquilo tira a tua energia, aquilo não te recupera bem. Hoje eu fiz um consultório com 10 pacientes, né? Desde de manhãzinha, e todos eles atletas. E é incrível, é muito incrível o quanto a gente vai comendo de qualquer jeito porque está treinando muito. Exato. E aí, quando a gente começa, chega aqui, vamos olhar o que é que está acontecendo, eles vão tendo consciência e vão mudando. Ah, então, mas é bom ter esse alerta seu, né, do profissional de por que que acontece. A gente, como eu falei, tem essa rotina, acordar cedo, treina, vai trabalhar, no meio treina, aí às vezes você não consegue ter aquela alimentação adequada e vai comer o famoso fast food. Que é mais prático. É, que é prático e rápido, você não vai ficar com fome, porém Isso. aquele alimento não vai ser o Então, ideal. eu costumo dizer que a alimentação, ela é a matéria-prima para o que está construindo aí dentro. A gente tem que lembrar que o treino são todos os dias. Tanto o triatleta como o corredor. O corredor, ele corre 4 vezes na semana, agora tá assim, 4 vezes na Sim. semana e faz a musculação, enfim. É, tudo que você come é matéria-prima para o teu rendimento naquele treino e para a tua recuperação. Sim. A recuperação ela é tão importante quanto o treino. Quando a gente entra nesse esporte, a gente tem que ter o mínimo de noção que precisa ser feito básico, bem feito, né? Sim. Eu acho muito injusto com o nosso corpo, que é a nossa casa, a Uhum. gente utilizar ele, usar ele. O treino é a melhor parte pra gente, é o que deixa a gente feliz. Então a gente usa o corpo para ficar feliz. No treino a gente tá ali se divertindo, mas a gente não entrega o básico. Sim. Porque a comida, ela é o básico, né? Uhum. E eu não falo de comida cara, eu não falo de suplementação. Eu tô falando do básico, do feijão e arroz, da carne, do frango, da salada. Sim. Isso é, tá muito raro, assim. Por isso que você falou, porque a gente passa o dia inteiro trabalhando, estudando, dando conta de filhos, saindo, levando, enfim. E no final das contas a gente vai pegando o mais rápido, mas infelizmente nessa vida de hoje corrida, mas não é o mais certo, né? Não é o ideal. Porque essa alimentação que não é adequada, ela vai atrapalhar bastante a questão de recuperação. Ai, você sabe mais, você cuida disso, dessa dor, né? Sim. Mas é absurdo. Mas até essa sensação que, como a gente falou ali antes, questão de se sentir meio cansado, questão de. E se você já tem aquele cansaço normal, imagine se alimentando mal. Justamente. Por quê? Tem algum processo que esse alimento que não é saudável
faz no organismo, alguma coisa assim que atrapalhe a A recuperação? comida que não tem nutriente, ela te inflama, Inflama, né? era isso. Então, um corpo inflamado, ele se recupera muito mal. Além de... Recuperação mal, amanhã tu vai dar o máximo no teu corpo de novo. Se recuperou mal ontem. E vira uma bola de neve. E aí só o Pedro pode tomar conta, né? Exatamente, mas é interessante a gente fazer essa ligação, porque a gente não tem tempo para se alimentar direito, vai comer qualquer coisa, fast food. Só que você vai comer rápido, porém aquilo ali vai retardar a sua recuperação. Então, é um rápido Que sai caro. que sai É um caro, rápido que sai é o caro, rápido né? que sai caro e vai prolongar Com toda sua certeza. recuperação. Com toda certeza. Diante disso, não tem ninguém que consiga render, melhorar sua performance sem um bom combustível, cara, não tem. Quando você se põe a colocar, a fazer esse esporte, você tem que estar com isso na mente. Eu já vi paciente que não conseguiu finalizar a prova, que come de qualquer jeito, que final de semana bebe e que se frustra muito. E eu já ouvi também mas pelo menos está fazendo alguma coisa. Sim. Passei uma semana pensando nessa frase e entrei num acordo comigo mesmo que não. É pior. É melhor que você faça um que desgaste menos o seu corpo, que precise menos dessa intensidade. Porque se você não vai oferecer o que o seu corpo precisa, então, cara, não use ele ao extremo, né? Porque o triatlon, eu falo a corrida também. Quando eu comecei, Pedro, eu corria 5 quilômetros, era a Orla de Maceió. Cara, todo mundo já achava o máximo 5 quilômetros. Sim. Agora, 5 quilômetros agora é o aquecimento do aquecimento. São 21 quilômetros, meu amigo. Tem gente que correu 10, mas o próximo passo já é o 21 daqui a um mês. É massa. A corrida, ela trabalha muito a nossa cabeça, muito mais, né? Sim, sim. A gente está na corrida pelo juízo mesmo, a gente sente uma pessoa forte fazendo ela. Acaba que a gente encara melhor a vida, enfim. Mas a gente tem que ter esse discernimento. O corpo é um só. Existem as articulações, existem o músculo, enfim. E você tá ali fazendo 21, enfiando o teu joelho ali 2 horas, batendo no asfalto, para quando acabar você comer, você tomar álcool, você não comer o que vai recuperar teu corpo. Cara, isso é um barato que sai muito caro. Muito caro. A galera tá anotando, quem tá assistindo aí, porque esse barato que sai caro não é muito interessante não. E em relação, hoje em dia, mas há algum tempo, já faz tempo isso, muita gente em relação à alimentação vegana, não come carne vermelha, isso influencia alguma coisa em recuperação, performance, em relação aos clientes que você tem, os pacientes? Eu tenho poucos pacientes veganos, mas o que eu tenho, o que eu vi, né, desses poucos pacientes que eu tenho, a proteína é o que recupera nosso músculo. A carne é uma proteína de alto valor biológico, né? Aí a gente vai abrir mão disso e a gente vai para a proteína vegetal. A proteína vegetal, o pozinho ajuda muito. Sim. Em relação à comida, o que eu acho que dificulta? Não tem em todo canto. É verdade, isso é verdade. É difícil você achar. Você precisa ter um pouco mais de tempo para você produzir em casa, né? Para você fazer em casa. Não faz. É mais fácil a bagana. Sim. E aí eu já tenho um paciente que era vegano, deixou de ser vegano por causa disso. Porque ou é muito caro quando você acha, ou não tem. E também não tem um tempo de fazer em casa. Em relação à recuperação, não tenho dúvida. Porque a proteína é o que a gente precisa para recuperar, né? A nossa massa magra, o nosso músculo. O nosso músculo é ali, o que dá força, o que protege, o que sustenta o nosso esqueleto. Se você não recupera, no outro dia, a sua vulnerabilidade à lesão é muito maior, né? Sim, sim. Então, em relação ao vegano, é isso. Quem tem a condição de manter isso, né? É bacana.
Então, não tem diferença. A gente vai calcular ali, você vai comer o que precisa comer. Vegetais, verduras, frutas. Tem muitas vitaminas, sais minerais, bacana também. Mas a gente precisa de uma proteína, né? Precisa bater essa proteína por dia. Tem que estar ali para estar suprindo o que está sendo desgastado, Gasto, né? justamente. Se a gente não faz essa conta direitinho, a gente gasta e a gente não repõe. E o não repor existe, eu vou falar durante o podcast todo, eu vou falar desse barato que sai caro, porque se você não repõe, quem sustenta teu esqueleto é o músculo. Tu começa a perder massa magra, começa a ficar muito vulnerável à lesão. As articulações Pedro, mais eu desprotegidas. morro de medo de lesão, morro de medo. Porque eu vivo o esporte. Faço esporte com muito Você já amor. teve alguma que lhe atrapalhou? Nunca tive nenhuma, bem. cara, nunca. Mas eu sempre cuidei muito. Eu faço fisioterapia, eu me alimento muito bem. Álcool eu nem sei o que é na vida, assim. Se o coach tá lá e coloca Z2, eu tento de verdade fazer o Z2. Pra mim é mais fácil porque eu treino só. Na maioria das vezes eu treino só, então eu não tô em competição com o que tá fazendo o Z4, eu não vou acompanhar o dele, Perfeito. porque eu tô fazendo o meu. E eu tenho muito medo de lesão, então eu tento fazer o máximo que eu posso por conta disso. Eu passo isso para o meu paciente também. Eu falo muito de recuperação para o meu paciente. Porque depois que você se lesiona, às vezes é muito limitante. Tu vai mandar o paciente parar, ele vai parar, ali ele vai ficar muito ansioso e ele vai descontar na comida, e aí a gente volta 10 casas, né? Começa tudo de novo, né? Fora quando não desestimula e sai do esporte, enfim. Então, todas as consultas que eu faço, eu tenho uma mesma ladainha, a de, tu tem que lembrar que tudo que tu come é matéria-prima para tudo que é produzido dentro de você. Sim. Ponto. Por aí, já você ativa aí a consciência. Se você toma álcool toda semana, se você come gordura, fritura, cara, qual é a matéria-prima que você está entregando ao coitado do seu corpo? O que ele vai produzir com isso aí? O que, né? Sim. Qual o tipo de hormônio, de neurotransmissor, qual é o tipo de estrutura que ele vai conseguir construir com isso? E isso está na minha mente todo dia. Se tu me perguntar se eu não tenho vontade de tomar uma Coca-Cola, cara, eu morro de vontade. Por mim, eu tomava. É bacana, é legal. Sim. Você ali no final de um treino toma uma Coca-Cola, parece ouro em pó. Na exceção, a gente sobrevive. Quando isso vira regra, não, né? Sim, isso é verdade. Isso aí é uma boa, porque a galera às vezes confunde e fica usando direto, né? Aquilo ali. Todos os dias, Todos né? os dias não é. Tudo demais é muito, já Tudo dizia. demais é muito, já isso dizia mesmo. outro. Não é a exceção, ela não faz a gente. O que faz a gente é a regra, Sim, né? sim. Todos os dias. Perfeito. Em relação ao carboidrato, que a galera... Nosso amigo, né? Nosso amigo, que a galera diz que não pode ser muito, que também não pode ser pouco. O que ele vai influenciar aí na nossa vida de atleta amador? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né? Como você falou, tudo demais é muito, né? Sim. Se tá ali calculadozinho pra você, tá tudo de boa, tu não vai engordar por isso. Mas as pessoas, a gente tá levando isso, né? Essa informação. Essa semana eu peguei uma paciente que me falou que tomava palatinose. Eu falei, por que tu toma palatinose? Tu sabe o que é palatinose? Tu sabe o que é um açúcar? Não sabia. Ela não quis comer um pão, mas ela tomava 2 scoops de palatinose. Sabe como é? É a falta do conhecimento mesmo, a Já falta explica aí pra galera o que é palatinose. Palatinose é um carboidrato de absorção lenta que a gente prescreve, vai depender da duração do treino, do que é o treino, e ele vai sendo liberado aos poucos. Então, isso garante a gente uma melhor performance, né? Só que não é porque você vai correr 5 km, 10 km que você precisa tomar o carboidrato. A gente tem reserva do nosso corpo, né? E essa reserva de glicogênio muscular, ela dura ali 40 minutos. Pra gente. Para um pró, né, para um profissional, ela vai durar em média 1 hora, porque ele consegue ser mais econômico.
Mas a gente, se vai correr 5 minutos, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 1 hora, não tem necessidade. A comida, por si só, ela consegue fazer isso. O gel entrou muito em gosto, né? Todo mundo quer tomar o gel. Acho bacana até o uso do gel numa prova. Porque naquela prova você tá ali para dar tudo. O que tu tem, o que tu não tem, tu tá ali, né? Porque no final tu vai olhar o teu Garmin, tu vai ver o teu Strava, tu vai ficar feliz com aquilo e tá tudo certo. Mas o dia a dia não precisa. O dia a dia a gente pode comer a tapioca, o pão, enfim, o cuscuz, o carboidrato, a comida em si. Sim. Na comida a gente não tem só o carboidrato. Na comida a gente tem vitaminas, tem sais minerais e agrega, né, como um todo. Perfeito. Então, anotaram aí, tem esse não, porque a galera tem muito disso, né? Não, tem que ser pré-treino, que não sei o quê, que não intra-treino. Em relação a É pré-treino, justamente isso. Ainda bem que você perguntou. pois explica aí pra galera. Então, Pedro, eu parto de um princípio. Se você tem uma alimentação equilibrada e balanceada, cara, tanto faz. Tá ali calculado o que você vai comer ao longo do dia que vai te dar energia, né? Você não precisa. Agora, se não tá balanceada, aí sim, você vai querer comer uma banana achando que aquilo vai te dar a energia do mundo todo, né? Você tem que comer a banana porque no psicológico aquilo vai te dar energia. Se você vai treinar 20 minutos depois, a banana não vai fazer nada em você, porque ela passa por um processo de digestão, de absorção, até virar energia. A dica que eu dou é, se você cuida do seu corpo, se você se alimenta bem o dia todo, cara, tanto faz. Se você vai treinar às 5 horas da tarde, se você vai treinar 3 horas da tarde. Você vai estar equilibrado, você vai estar com a alimentação equilibrada. Isso não vai fazer muita falta para você. Mas tem muita gente que pergunta, por quê? Porque naturalmente é o fast food, é o rápido. Você vai comendo de qualquer jeito. Óbvio que, se a gente sabe que a alimentação é o teu combustível e você está com um combustível ruim, o carro vai falhar, né? Então, você come meio-dia, 3 horas da tarde você toma uma Coca-Cola com um salgado e aí 5 horas da tarde você quer treinar, mas eu estou cansada. Você está cansada. Entende? Porque a alimentação, de uma forma geral, ela não está equilibrada para você. Hoje eu recebi uma paciente, uma das últimas, e ela quase perto de 50 anos. Quando ela veio para mim, ela falava, eu como o dia inteiro, mas aquilo não me sacia. E quando eu vou treinar, não me dá disposição. Ela come o dia inteiro carboidrato. Mas quando eu vou treinar, eu não tenho disposição. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Mas eu estou falando de um bom carboidrato, né? O biscoito recheado, você tá comendo a bagana, não é. Muito pelo contrário, aquilo vai tirar a tua energia. E aí eu organizei a condição proteica dela. Sim. Simples, básico mesmo. E hoje ela chegou e falou, cara, eu controlei a minha solitária. E ela não tinha mais dúvidas sobre o que eu vou comer antes e depois. Não. Ela lancha, 1 hora depois ela vai, perto do lanche, ela vai treinar e tá tudo bem. Chegou em casa à noite, ela vai jantar. Porque isso, a gente consegue dar conta com isso, entende? Sim, perfeito. E pegando esse gancho já, em relação a o que, assim, quais alimentos são interessantes você comer antes de correr, assim? Claro que cada pessoa vai ter um gosto, alguma coisa mais indicada, mas quais alimentos ali você pode comer pré-treino para dar uma... O carboidrato, né? Então, se você vai... É daqui a meia hora. Sim. Tenta um líquido, porque um suco, porque tem uma absorção mais rápida, né? Se você vai daqui a 1 hora e meia. Suco polpa vale? Suco Tem que saber. é melhor que seja com a polpa, vai te colocar açúcar, né? Sim. É melhor que seja da fruta. Anotou. Suco de uva integral, né? Ali também tem oferece bastante energia. E se você tem tempo, vai daqui a 1 hora e meia,
Você consegue comer uma bisnaguinha com uma goiabada, você consegue comer uma bisnaguinha. Eu sou fofa. Sim, Eu sou fofa, tá Pedro. Eu bom. passo isso pro paciente. Tá Uma bom. bisnaguinha com até doce de leite, passo também, sem problema. Óbvio, vai estar tudo calculado para Sim, você, né? sim, sim. Não é comer de qualquer forma e Hum. querer comer um pão com uma bisnaguinha e achar um pão com uma goiabada e achar que aquilo vai te dar o melhor peixe do mundo. A Não. paçoca, a rapadura, que muita gente gosta. Muito bom. Paçoca e rapadura, absorção rápida, muito bom. Bacana. Tem outra coisa. Banana, que o povo gosta A muito. banana é bem Aquela, prática, né? aquela, Banana com mel, sim, o lanchinho, o o lanchinho. lanchinho, que Serve é com também? goiabada, serve também. É lanchinho, mas não é Davi, não. É outro. É, serve também, é bacana. São carboidratos que vai te dar energia. Mas, eu gosto de falar dos pacientes porque os que eu Não, lógico, atendi na prática. acaba que tá mais, né? É, hoje, um dos pacientes de hoje, mas eu quero um pré-treino. Me passe um pré-treino, um suplemento, né? Vou te passar um pré-treino suplemento. Porque eu tô muito cansado, mas quando eu vou fazer a anamnese do cara, ele tá comendo todo trocado. É errado. E aí você toma a cafeína, você toma ali o pré-treino, ela vai te ajudar. Acho bacana se isso acontece esporadicamente. Ai, Pedro ontem passou o dia todo trabalhando, teve que comer bem menos, teve que tomar bem menos água e amanhã ele tem um treino para bater. Então, eu acho bacana você ajudar o seu corpo para não perder aquele, né, aquele treino ali, Sim. aquele estímulo. Isso só não pode virar regra, né? A Uhum. regra é o básico bem feito. Tu tem que tomar água, tu tem que comer, tu tem que dormir. Em relação a líquido, assim, porque muita gente diz, quanto tenho que beber 3 litros no dia, 4, 5. Claro que isso vai mudar de pessoa para É pessoa. por quilo, né? É de 35 ml a 50 ml por quilo de peso ao dia. Então, vai da consciência de cada um. Se eu sei que eu tenho uma rotina de treino muito pesada, cara, eu tô gastando, né? Eu tô Tem que perdendo repor. minha água, eu tenho que repor, né? É uma pessoa que sai de casa para ir na musculação, mas faz um treino ali, de boa, enfim. Uhum. Ela pode fazer o cálculo dela com 35 ml. O fato é que a gente não pode ter sede. Sim. Quando Quando a tem gente tem sede. sede, já está ali acontecendo a desidratação, né? Eita. Numa prova, geralmente, 2 dias antes, eu fico ali atrás do meu atleta pedindo para ele tomar um isotônico. O isotônico vai ajudar ali, vai continuar tomando mais água durante o dia, então ele toma o Famoso isotônico, toma Gatorade. Gatorade, o Jungle, né? Jungle. A galera tá tomando Pedialyte também, bacana. Então, 2 dias antes eu sempre peço isso. Eu vi muita gente. Eu fiz o 70,3 de Maceió, mas eu já tinha feito o Cabra da Peste. E o Cabra da Que é o Peste é da pior peste. que tem. Quente, É da peste. sol, tudo do melhor. É. E eu vi muita gente andando, Pedro. Quebrando. Quebrando. Quebra, pô, E galera. com cãibra é absurdo, assim. E cãibra é uma situação que você consegue controlar, né? A Sim. gente consegue controlar. No treino a gente consegue controlar isso. Mas o indivíduo tem que tomar água, tem que tomar o sal, enfim, né? Vai de um para... É individual, mas quando a gente avalia o paciente no treino, a gente vai replicar na prova. Então, no treino a gente consegue dar essa correção, Sim. né? A questão da cãibra, você vê que é da parte suplementar, alimentação, né? A questão da cãibra, eu tenho um professor que ele falava assim: por que é que a cãibra começa? A cãibra começa porque você treina como um Fusca e na hora da prova você quer ser uma Ferrari. Hum. Dói. Sim. A verdade dói, mas é meio que isso. Uhum. Você treinou para aquele pace. Na hora da prova existe uma emoção muito grande, né? O psicológico ali tá. A mil. E você sai rápido. Ou você faz um pace muito abaixo do que aquilo que você treinou. E às vezes o corpo não aguenta. E você não entrega a energia que precisa, né? A parte da suplementação, de fato. Você fez o a mais que não era para ter feito. Se você faz o a mais, não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer o a mais. Não, a gente vai continuar fazendo o a mais. Mas se você fez o a mais e você entregou energia para o seu corpo, tá tudo massa. Ele vai tentar reagir ali.
Se você fez o a mais e só quis o venha a nós, o vosso reino, nada, depois que a cãibra ela tá ali, depois que o músculo ele tá contraído, cara, já era, né? Só aquela Tu, alongadinha pra aliviar. tu vai andar, tu vai tentar chegar a todo custo, mas a performance, o rendimento, aquilo que você treinou, vai Sim, ser. perfeito. Tem a Vai, galera vai que quebrar, né? Como a gente vai fala. Vai quebrar, quebrar. vai faltar. E já pegando nessa parte, e no intra-prova, no meio da prova, no meio do Isso. treino, quais sugestões, assim, a galera pergunta É bastante? bacana demais esse gel, né? Ai, tem gente que não gosta do gel. A rapadura dá certo. Tem gente que não gosta da rapadura. O melzinho dá certo. Eu tenho um melzinho, eu vou até te dar, viu, Pedro, pra tu Eita, muito experimentar. obrigado. Eu tenho um melzinho de caju. Eita, não Esse conheço não esse. melzinho, ele é produzido lá, em Mossoró, Serra do Mel. Sim. E o cara fez, eu achei tão fantástico o mel, que eu pedi pra ele ensacar com aquele melzinho quando a gente era Sei, criança, que a sei, gente... sei. E ele ensacou melzinho de caju, super rico em antioxidante. E é o equivalente a 4 vitaminas C, pra você ter ideia. A 4 laranja de vitamina C, 4 Um laranja. melzinho mesmo, Um que melzinho. E muito bom. muito rico em ferro. Então, eu tenho passado ele. O gel, ele tem muito Já tem aditivo. mil Tem, variedades aí, né? tem muitas variedades e ali tem muito aditivo, né? Sim. Muito conservante. Hum. É muito bacana. Na hora da prova é muito bacana. Nos treinos, se tu tá treinando para fazer um 21. Se a gente tá muito longe da prova, cara, usa o mel, que é uma coisa mais natural, né? Sim. Tá chegando perto da prova, a gente tem que ir testando o gel que você vai usar na prova e tá tudo certo. Mas a gente sabe que o carboidrato no intratreino, ele ajuda muito, ele faz a gente reviver, nascer, Dá né? uma. O cara vai murchando e já dá E uma. é incrível. E tem a explicação de que se a gente entende que fisiologicamente tua energia ela vai durar 40 minutos, mas ali o teu treino é de 1 hora e 40, alguma coisa tem que entrar para Sim. ativar essa pilha, né? Uhum. Então o gelzinho entra aí e é muito bacana. Muita gente também utiliza sal, a questão do sal, das cápsulas de sal. Isso. O sal ele é muito individual, né? Eu vou te falar que eu não tomo sal. Sim. Pouco tomo Não, sal. tem gente que não usa não, mas tem gente que. É. Ele seria pra quê? E Pra. é para repor o que a gente tá perdendo ali no suor, né? E aí vai muito individual mesmo, de paciente para paciente. A primeira coisa que a gente percebe é a roupa preta que tá ali com um monte de pozinho branco, Branco. Isso. né? O paciente que sua muito, no suor vai sal, Uhum. né? Então a gente já identifica. E o sal, ele meio que também devolve, faz o paciente renascer mesmo. Sim. Não precisa só porque tem cãibra. Não, não é só a cãibra que você vai repor esse sal. Se você está perdendo muito sódio e você repõe, você sente na hora a, a vida chegando. O que que a gente pode utilizar isso para repor no meio da prova, sem ser a cápsula de sal? Eu vi gente comendo até salame no Tem o meio da. salzinho, né? Tem gente que toma o salzinho mesmo. Qual O salzinho? salzinho, o salzinho De de restaurante? restaurante, Sim. o envelopezinho, tem gente que anda com aquilo. Tem azeitona, né? Sei. Tem salaminho. Só não pode Só ser que com a caroço. O gente... cara correndo. Imagina. Vai Só que a cair. gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque você pode se engasgar ali. Sim, O sachêzinho de sal com o suor, ele vai se desfazer. exato. O uso do sal, Pedro, ele é muito... Você tem que ter muito cuidado com isso. Falar de um ciclista que precisa tomar sal no meio de um pedal. Cara, você tem ideia da mão de obra? Sim. O cara vai pegar o sal nas costas, traz o sal, tira o sal do saquinho, porque ele tem que estar no saquinho. É. Senão a cápsula se desintegra ali. Uhum. É muita coisa. E quando bota na boca, ainda tem que pegar a água para engolir a cápsula de Senão sal. fica só. Hoje em dia tem muito gel que tem o sal dentro. Uhum. E eu acho isso muito massa, muito prático.
você só tem a preocupação de andar com gel. Quanto você usa? Tem algum que você gosta mais de Eu usar? gosto muito do Z2 e do Fugaz. Sim. São os 2 géis que eu gosto muito. O O- Fugaz, ele tem 344 miligramas de sal. O Ele Ice tem Coffee o também dobro. tem. Tem. O rosinha tem, que é o de pitaia. O verde tem. Tem o caramelo salgado. É um nomezinho desse. E tem 5 géis da Z2 que tem o sal. Então, a gente pode ali fazer um protocolo que eu posso entregar tudo que o paciente precisa de sal com aquele gelzinho. É mais prático. Você precisa parar menos. Todas as vezes que a gente pensa em tomar um suplemento na hora de uma prova, a gente desconcentra. Perfeito. Né? A gente está ali concentrado, mas a gente desconcentra porque tem que pegar, porque tem que tomar, porque tem que colocar água, enfim. Se eu coloco o sal já dentro desse gel, eu só preciso desconcentrar uma vez. Né? Já facilita várias coisas. Muito, facilita E muito. por falar em gel, quem apoia o nosso canal aqui é a Gold Nutrix. Do nosso amigo Anderson. Então, se você aí tá procurando gel ou outro suplemento que você vai utilizar aí nos treinos, nas provas, Gold Nutrix. E eu mando meus pacientes tudo para ele mesmo. Pronto, 2 aqui já falando. Meus pacientes daqui de Natal, eu encaminho todos para ele. Tem desconto? E a galera aqui do Bora Agir também tem desconto lá. Então pronto. Então Só são chega. 2 descontos. Eu não sei se pode somar. Aí é com o Anderson, ele vê o que Aí que ele ele faz. resolve. Mas, se estiver procurando gel, vai lá na Gold Nutrix. Isso mesmo. E, beleza, a gente falou antes, no meio e quando acaba de correr. Quais... Pode ser exatamente após e nas horas sequentes. Exatamente após, eu tive lendo uns últimos estudos que mostrava que se a gente acabou a atividade, a gente entrega o carboidrato junto com a proteína, a gente melhora a recuperação muscular em 28%. É muita coisa, né? Se a gente faz isso até 2 horas. Quanto mais rápido você fizer, melhor, mais otimizado fica. Depois de 2 horas, vai existir aquela peleja. E a gente sente mesmo. Cara, depois que a gente faz um treino intenso, se a gente não come ou não toma algum suplemento... É hora da pizza de muita gente. É muito... O dia fica mais sofrido. Fica. A gente tem que lembrar que nós somos amadores. A gente tem que trabalhar o resto do dia, né, Paulo? Para bancar o esporte, a gente tem que trabalhar o resto do dia. Não, continue. Então, eu sempre prescrevo. Eu tenho uma coisa que quando eu gosto do suplemento, eu gosto do suplemento. Então, eu sempre prescrevo. E Gold é ciente disso, que eu já pedi para ele comprar para cá também, que teve uma época que não tinha, mas agora já tem, viu, gente? É o Recharge da Dux. São aminoácidos e ele é 4x1, ou seja, tem ali 4 vezes uma melhor recuperação. E é incrível. A gente sente, como paciente a gente sente. Se a gente toma, ou ele no pó, ou come a proteína mesmo, come um café da manhã, porque a maioria das pessoas não tem o tempo de chegar em casa, fazer a comida, Isso comer. imediatamente após. Eu peço para ser imediatamente após. Quando a gente vai fazer um treino, depois tem a resenha. A gente fica ali uns 30 minutos na resenha. Principalmente dia de sábado, do longão. Então, já aqui, você vai chegar em casa depois de 1 hora e meia, leva na tua chequeira, né? Botou água, tomou, ali tu já alivia. Teu corpo está se recuperando antes de você chegar em casa para tomar o seu café da manhã. Se você demora muito para comer, mas é notório. A gente sente a apatia, a fraqueza, a vontade de deitar numa rede e não sair mais o resto do dia. Exato. Porque a gente precisa trabalhar, então. Mas é isso. É a comida mesmo, é o carboidrato, é a fruta, pode ser o suplemento, é a proteína, né? Nesse momento a gente precisa de proteína. Dê nomes às coisas. Ovo, queijo, pão, tapioca. Gente, com calma. Frutas, né? E o suplemento em si.
Vale muito. Whey, o Suco, famoso whey. o whey, isso, É justamente. bom Uma utilizar vitamina após treino? pós-treino. O whey, Pedro, antigamente tinha muito a história de a gente treina e tem que tomar a proteína até 2 horas, que é a janela metabólica dessa proteína, até 2 horas. Se tomar depois disso, ela não vai servir de nada. Não é assim. Hoje em dia, os estudos mostram que a gente faz o cálculo de quanto de proteína você precisa por dia. E ali você vai utilizar ao longo do seu dia. É como se fosse um pedreiro para construir uma parede e ele está esperando ao longo do dia as carradas de tijolo chegar. Perfeito. Você não vai pegar uma carrada de tijolo de uma vez para construir a parede. Não, a gente divide ao longo do dia. Tem até estudos que falam que a gente tem a condição de dividir. Tem gente que come só 2 vezes ao dia. 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes. Quando a gente come 4 vezes, a gente melhora essa recuperação também, tá? Então, o whey, antigamente existia esse mito. Hoje em dia, não. Não significa dizer que você tem que tomar logo após, mas que você tem que bater a proteína ao longo do dia. Em específico, na corrida, esse estudo que eu li foi da corrida, quando você acaba de fazer a corrida, um treino intenso ou um treino mais longo, que você tem ali o whey, você recupera a sua massa magra em 20, tem uma recuperação muscular em 28%, então vale a pena, né? Perfeito. É muita coisa. Oh, imagina aí muita coisa. A pessoa tá recuperando assim. É muita coisa, Né? E a galera, sabendo disso aí, fica mais fácil escolher, né? Organizar, escolher. É muito importante a comida pós a atividade física. Se não tem condição de fazer logo após, não tem condição, se não tem whey e não tem condição de fazer o café logo após, o mais rápido que você puder, esse intervalo aí de 2 horas vai ajudar. Os pacientes, os atletas da corrida, né? Sim. Acaba sendo os triatleta também, porque, enfim, a gente tá nessa. A gente tá nessa aí, sabe, na prática, Na né? prática, O Pedro. quanto o treino exige, o quanto o corpo sente ali os treinos, e se você não tiver cuidando dele direitinho, não vai. Ele pifa. Em relação ao whey, que tem ele isolado, não sei o que lá, não sei quais Isso. são os tipos dele aí, que às vezes a galera não sabe a diferença. A gente tem 3 tipos de whey. Eu vou falar de uma forma bem básica para todo mundo entender. Essa é a forma certa. Me fazer entender, né? Tem que entender. O leite, ele é dividido em água, proteína e o açúcar, que é a lactose. E existem 3 proteínas ali dentro do leite. O que é que a indústria faz? Ela tira a água e deixa a lactose e a proteína. O whey concentrado, tá? Tem o açúcar, tem a lactose, o açúcar do leite e tem a proteína. O isolado, a indústria tirou a lactose e tirou a água, deixou só a proteína, tá? Então, os pacientes que têm intolerância à lactose, geralmente é com o isolado ou o vegano, tá? Sim. E tem o hidrolisado. Esse, ele é o custo dele é bem alto e ele já não é mais a proteína, ele já está ali quebradinho, já são aminoácidos que a gente prescreve para paciente com alergia à proteína do leite da vaca. Sim. O APLV, né? Que precisa tomar isso, mas que não pode tomar nem o concentrado nem o isolado. Então, ele já entra ali como aminoácido. Pronto, Basicamente isso. Não, perfeito. Sim, todo mundo entendeu. Porque tem gente que não, tem isolado, tem hidrolisado. O cara pergunta qual a diferença aí. Do concentrado é o preço. Do hidrolisado, eu nem falo do hidrolisado para ninguém. E do concentrado pro isolado é que um tem mais açúcar, mais carboidrato e o outro não. Então, eu acabo passando o concentrado para a maioria dos meus pacientes, porque se tu vai tomar o isolado, é quase o dobro do preço. Sim. Se tu vai tomar o isolado com um carboidrato, tu toma o concentrado, que é a metade do preço, né? É um suplemento que a gente toma todos os dias, que a gente não tem previsão de acabar de parar de tomar. O esporte, ele tem um custo alto, né? Para quem quer, ele tem um custo alto. E se a gente consegue economizar,
comprar um tênis melhor. Exato, não. E pior que tá ficando tudo caro, Tudo né? caro. O esporte é caro, né? A gente consegue controlar, vai do bolso de cada um. Então, Sim. o esporte ele tem um valor que você entrega para ele, né? Mas se a gente consegue economizar, a gente consegue dar uma investida em outras coisinhas, né? Uhum. E em relação à parte da nutrição mesmo, esportiva, você vê a evolução assim das. Absurdo. Eu escutei, tem um marido de uma paciente aqui de Natal, o cara já fez 54 maratonas. Que é isso, homem? Pra quê? 54 maratonas. Você vê o olho dele brilhando, ele falando Eu nisso, vou para sabe? 50, eu quero chegar em 100. E eu escutei ele falando uma vez que antigamente, quando as pessoas falavam que quando chegava no quilômetro 35 da maratona, no 35 era que a maratona começava. Ave Maria. É. Até aí você tá correndo, de boa. Sim. Mas quando chegava no 35 era que a dor começava, né? Que a maratona começava. E hoje em dia é no 39. E aí eu falei, por que no 39? Ele disse, por causa da nutrição. E é real, Pedro. Você vai correr dando ali o seu melhor. Você consegue dar o seu melhor 40 minutos. Depois disso é a suplementação, cara. Não tem. Combustível tiver errado. Tem. Então, se o combustível estiver errado, justamente, né? Se você. Óbvio que tem vários fatores aí que influenciam. Mas, mais importante, se você está ali e precisa de combustível, você quer andar no seu carro, mas o seu carro acabou o combustível, o cara, ele não anda. Para. Para. Exato. E eu botei lá no Instagram pro pessoal fazer algumas perguntas. Tá. Então eu vou pegar aqui pra você responder as perguntinhas Fique à vontade. que Estou a aqui para galera isso. que a galera fez. Vamos lá, a primeira. A gente já respondeu algumas, mas é só pra Tá. relembrar, certo? Tá. O que devo comer antes de uma corrida de rua? Eu vou responder que com essa palavra que sempre vai depender, né? É, o que é que tu vai fazer? Quantos quilômetros serão? Que horas vai ser isso? Mas, em especial, o pré, sempre um carboidrato. O que é o carboidrato? Vou dar nome aos bois, né? Nome aos bois, carboidrato. Então, então, você vai comer uma banana com mel, tá? Tem ali o carboidrato da fruta e tem ali o mel, que é de rápida absorção. Existe a rapadura, que pode ser antes e pode ser durante, né? Existe o pãozinho com a goiabada. Existe o lanchinho. Gostei desse pãozinho de Enfim, goiabada. Acho que eu vou adotar ele. é bacana. Vou adotar. Vamos lá. Aqui. Devo comer algo durante a corrida de rua? Depende. Se você vai correr 30 minutos, uma hora, não é preciso, Mas, né? E você tá com a sua alimentação ok, não é preciso. Mas se você vai correr 21, aí a gente tem as estratégias para tomar durante a corrida. pronto, a gente tá Que é o só. que a gente tava falando, né? Então, por isso que você responde bem prática. E a outra pergunta a gente já falou também. O que devo comer após a corrida de rua? A proteína. O nome Proteína. aos bois, o ovo, o queijo, o whey, enfim, até o frango se tiver em casa, junto com o carboidrato, né? Com pão, com a tapioca, com cuscuz. Pronto, Bacana. show. Essa daqui a gente não falou nada não. Posso praticar corrida em jejum? Pode. Qual- Tem A benefício? Não tem? energia, a energia que você usa, Pedro, de manhã, eu faço a maioria dos meus treinos em jejum. Por quê? Porque é mais prático para mim. Ponto. Só por isso. Já saio, já saio. Porque eu já acordo 3h50 da manhã, meu amigo, se eu tiver que Misericórdia. fazer uma comida antes disso. Então, os treinos mais longos do final de semana, sim, eu como. Mas os da semana, não. Por quê? Porque a energia que tu vai utilizar ali de manhã é muito mais do que tu comeu ontem. Sim. Lembra que eu te falei que existe um processo de digestão. Você come, você passa pelo seu trato gastrointestinal, até ser absorvido, até aquilo virar energia, é 1 hora, 1 hora e meia. Sim.
sai de casa para correr 30 minutos, 40 minutos, comeu a banana jamais vai fazer efeito naquela tua corrida. Agora, o que você comeu ontem, sim. Né? Então, se ontem você comeu um bom carboidrato à noite, enfim, macarrão, tudo vai depender da sua alimentação, do seu plano e do que você está correndo, né? Quanto você está correndo. Mas se você se alimentou bem um dia antes, se você se hidratou bem um dia antes, a sua corrida vai fluir, mesmo sem comer a banana. Se você se alimentou mal um dia antes, aí nem vai fluir um dia antes, nem vai fluir a corrida. Vai fluir nada. Nada. Desmaiado no treino. Isso ajuda quem quer emagrecer, treinar em jejum ou não necessariamente? Ajuda, tem caminho, tem estudos que levam a isso. Por quê? Porque a partir do momento que você correu aqueles seus 40 minutos e gastou ali o seu glicogênio muscular, depois daí o seu corpo ele vai usar o que você tem. E o que é que você tem? Músculo e gordura. Né? Então ele vai usar a gordura como substrato energético. Fato. Primeiro que o músculo. Primeiro que o músculo, mas vai usar o músculo também. Se você não tiver, se a gente não tiver ajustado, o músculo também vai, né? Acontece o catabolismo também. Mas ele vai usar a gordura, né? E é bacana. Mas para isso acontecer, não é você sair de casa de manhã para correr se lascando 50 minutos, achando que isso vai. Não, eu vou emagrecer por causa disso. Cara, não vai. Existe todo o contexto, né? Você tem que pegar ali o que é que você está fazendo ao longo do seu dia todo. Perfeito. Aí a pessoa faz isso, aí quando volta para casa come 4 pães. Treinei em jejum, tenho que repor aqui, ó, porque senão vai dar errado. Aí é 4 pães aí, 4 cara. pão com ovo, mete um requeijão, sei lá o que mais. É daquele jeito. Outra pergunta aqui que mandaram. Quantos litros de água devo beber por dia? Faço o cálculo. De 35 a 50 ml por quilo de peso ao dia, tá? Perfeito. Isso ajuda, inclusive, no emagrecimento, porque muitas vezes a gente acha que está com fome, não é fome, é sede. O centro da fome ele é vizinho ao centro da sede. Então, a gente já tem o hábito tão grande de vou comer, que nem lembra da coitada da água. Tem muita gente que não toma água, Pedro. Meu pai é um Muita desses. gente não toma água. Eu não sinto sede, não vou beber não. Rapaz, beba água. Eu sou enfermeira nefrologista, né? Então, eu falo muito da saúde renal. Muita gente que não toma água mesmo. E aqui é quente, né? Sim. Naturalmente, a gente já tá suando, normal. Mas não toma água, não sinto sede. Quais os sinais que o corpo dá quando ele já está desidratando? A boca ressecada, né? Primeiro. Você vai fazer xixi, tem gente que se hidrata. Isso é interessante. Se hidrata tão ruim. Eu tenho uma paciente que ela fez 21 quilômetros e quando ela acabou, ela foi fazer xixi. Era vermelho, laranja, bem escuro para vermelho. Cara, desidratação punk ali. E a boca seca. E por que fica dessa cor? É o que saindo ali que não é para sair? Existem os metabólitos, né? No xixi sai a sujeira. Sim. Aquele cheiro do xixi, de ureia, é a sujeira, né? São os metabólitos. E quanto mais escuro, mais forte é esse cheiro, né? É porque aquilo tem que estar diluído. Sim. E né? Não tem água. Tá concentrado, não tem água, né? O pobre do rim tá sofrendo, o pão que o diabo amassou. Então, quanto mais branquinho tiver sua urina... É um bom indicador. Se você tá saudável, é um bom indicador, né? Se você tá saudável. Quando for fazer xixi aí hoje, ó, dá uma olhada aí na urina. Se tiver clarinha... É válido. É um sinal que pode estar legal. Se tiver escura, procure aí uma ajudinha para não dar Tome erro. água, né? Tome água. Outra pergunta. Devo consumir whey protein? Não é... Vou te falar que não é obrigatório. Sim. O whey é mais uma fonte proteica. Ovo, queijo, frango, peixe, carne e whey. A diferença é que esses que eu falei aqui são salgados. O whey você pode fazer uma receitinha ali, docinha, usar ele, né? Mas é mais uma fonte proteica. Quando vai para o cálculo, ele entra no bolo.
Perfeito. A penúltima pergunta aqui que mandaram. Quais alimentos podem melhorar a minha performance na corrida? Carboidrato. Carboidrato. Eu vou responder melhor. De uma forma geral, você se alimentar bem. Salada, na hora do almoço, comer salada, comer raízes. Saladinha. Eu quero passar a consciência, Pedro, que tudo vai influenciar, cara, porque é um corpo só. Então, naturalmente, tudo que você come, principalmente aquilo que vem da terra, as frutas, as verduras, as raízes, né? Isso tem muita vitamina, sais minerais, tudo que está ali inserido em todas as suas rotas metabólicas. Então, não é o bom para a corrida, é o bom para o funcionamento do seu corpo. Perfeito. Se o seu corpo está funcionando a todo vapor, vai ser a corrida, vai ser maravilhosa, a tua bike vai ser maravilhosa, a tua natação vai ser maravilhosa, né? Não é a corrida, é o contexto, é o seu corpo. Beleza. É a matéria-prima que você está colocando ali para dentro dele. E ponto. Para fazer o muro. E a última pergunta. Quais alimentos eu devo evitar antes de correr? Gordura, né? Fibra. Tem gente com aquelas barrinhas, né? Assim. Dificulta um pouco a digestão, né? A fibra é para isso, né? Sim. Para poder de saciedade, então dificulta um pouco a digestão. Refrigerante, o refinado, o açúcar refinado, ele não vai te dar energia, ele vai tirar a tua energia para conseguir digerir aquilo. É mesmo? Pô, parece que é. O E refinado. qual tem que ser o açúcar, o bom? O pão. Bom. O simples. O refinado é a bagana. É a bolacha recheada, cara, que isso não agrega em nada, né? Mas o simples é o pão, falei. A tapioca vai também, Sim. o suco vai. E o que não deve comer, fritura, né? Fritura, aí é isso. Não é que eu não devo comer antes de correr. Sim. Eu não devo comer mesmo, né? Verdade, a friturinha Não. ali. O pontual, a gente está falando da nutrição esportiva, eu super entendo as perguntas, mas eu quero que o paciente ele consiga entender que é o contexto, né? Que sempre vai ser, o seu corpo é onde você mora, cara. Eu respeito muito meu corpo, porque é onde você mora. Se você cuida com atenção, se você tem tempo para ele, para dar o básico para ele vai te devolver com saúde. Mas se você não tem tempo, nem pro básico, meu amigo, ele vai te devolver com doença. Passei 16 anos, Pedro, trabalhando na enfermagem. Só doença. E a maioria você enxerga que é o básico. Que é a água, que é a comida, que é o sono, né? Que é a atividade física ali, certinha. Então, no contexto geral, o entendimento que a gente mora dentro do nosso corpo. Então, tudo que a gente fizer de positivo, ele vai devolver com saúde, né? Perfeito, mas a ideia é essa, a corrida, o triatlon, ele faz parte de um contexto. Mas você não vive só para aquilo. Você trabalha, tem sua família, tem seu lazer, e você cuidar bem do seu corpo é o básico. É o básico, cara, porque é ele que vai te acompanhar pelo resto da vida, né? A gente tem a família, a gente tem os amigos, enfim. Mas o que te acompanha pro resto da tua vida é o teu corpo. Verdade. Não e hoje em tem dia que a outro. expectativa de vida está aumentando, né? Eu falo isso no consultório, a gente vai viver até 90, eu sempre falo, a gente vai viver até 90 anos. Porque na minha cabeça, eu vou fazer triatlon até 88 anos. Boa! Eu vou fazer provas de Ironman até 88 anos. O Drauzio Varela aí que fez a maratona com 79 anos. Pronto. Eu nunca pensei em maratona, mas as provas de triatlon eu vou fazer até 80. É coisa certa, isso na minha cabeça. Então, para o meu corpo acompanhar a minha cabeça, eu tenho que cuidar dele. Coisa ruim é você querer uma coisa no juízo e o corpo não acompanhar, né? Imagina. Frustra. Tem um vídeo de uma empresa canadense, você já viu? Não sei qual. Dois caras que
tem a mesma idade, mas que tem estilos de vida totalmente diferentes. Sim, já vi. Cara, aquilo é chocante. Mas é aquilo ali. O real, aquilo é real. Não tem outra coisa não. Cuide bem do seu corpo que você vai viver melhor, mais e melhor. Não tem opção. A gente não deveria ter opção, né? Mas existe o livre-arbítrio para isso, mas a gente não deveria ter opção. O cuidar do corpo, ele tem que ser o básico feito. Por todos isso os que dias. existe o Bora Agir Podcast. Porque a gente vem aqui, ó, fala essas coisas que o pessoal não... Espero que a gente tenha plantado aí a sementinha, né? Não só relacionado pontualmente ali ao esporte, mas de uma forma geral, o quão é importante você cuidar do seu corpo, né? É essencial. Isso é a pergunta que eu ia fazer a você. Qual frase você deixaria aí pro pessoal que tá assistindo? Eu gosto muito de uma frase, Pedro. Seja fiel ao seu objetivo. Eu gosto muito dessa frase. Então, com tudo, né? Com tudo. O meu objetivo de vida é ter saúde. Trabalhar com doença faz você desenvolver isso. Eu não quero esse caminho, eu quero fazer de tudo para ir por outro, né? Sim. Então, seja fiel eu sou fiel a esse objetivo. Eu trabalho, eu faço tudo que precisa ser feito. Mas o meu objetivo, que é ter minha saúde, eu não perco ela no que depende de mim, no controle dessas variáveis, eu não deixo de fazer. Se eu tiver que acordar 3 horas da manhã, eu vou acordar 3 horas da manhã para dar conta de tudo. Isso não é o habitual. Tenho dormido 6h30, graças a Deus, por noite. Mas eu vou dar conta, porque para mim, seja fiel ao seu objetivo, né? Então... Perfeito. Fechamos com chave de ouro aí com essa frase. Eu gosto dessa frase. Perfeito. Mas, para finalizar, onde é que a galera pode te encontrar, agendar seu Instagram? Fala aí. Então, no Instagram, pode falar. Pô. A atendente, ela vai arranjar uma vaga para você. Eu tô em Natal uma vez no mês. Mas qual é o arroba, mulher? @Aliciane Magalhães. Eu acho que é esse. Acho que é Nutri. É Nutri? Eu não sei. Mulher. A gente vê agora. Pessoal. Mas pode ir falando o resto. Que Eu acho que é @Nutri Aliciane Magalhães. Pronto. É isso mesmo. Nutri Aliciane Magalhães. Pode falar, a atendente, ela vai falar com você. Ela é uma fofa. E aí ela vai te agendar. Eu venho uma vez por mês pra cá, tá? Tenho muitos pacientes aqui já. Acho bem bacana. Eu venho bem feliz. Sim. Aprendo muito. Aproveito e treino. E faço consulta online também. E em Mossoró. Pronto, perfeito. Então, você aí que gostou da metodologia da Aliciane, do papo dela, das informações, quiser entrar em contato, vai Estou lá à no disposição. Perfeito. Gostou do bate-papo? Muito obrigada, Pedro. Já te falei. Eu sou sua fã, eu me divirto. Eu acho que tem que ser assim. A vida, ela já é pesada demais. Tem que ser leve, né? Tem que ser leve. Cara, eu me divirto muito olhando tuas coisas. Eu dou gargalhada. Tem que ser leve, né? O que é leve, a gente leva para o caminho. O que é pesado, a gente deixa no meio do caminho, né? Eu gostei muito. Estou à sua disposição para outros assuntos. Fique... Já sabe onde me encontrar. Só me avisa 2 dias antes que dou um jeito. Deu certo demais. Então... Obrigada. Valeu. Muito, muito obrigada. E é isso aí, pessoal. Se você assistiu até agora e ainda não curtiu aí, curte o vídeo, se inscreve no canal que ainda tem vários outros episódios aí pela frente. Beleza? Valeu, galerinha.